A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre o propósito da cruz, redenção de almas. Vamos estar lendo aqui em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 26, 27 e 28. Vamos ler aqui no capítulo 26, no versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vamos ler aqui o capítulo 27, no versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Vamos ler aqui agora no capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ali ele derramou seu sangue para poder pagar pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Todo aquele que nele crê, se arrepender de todos os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, ser uma pessoa obediente e estar ali seguindo a Jesus todos os dias da tua vida, esse será salvo. Glórias a Deus, aleluia. Então, se o caminho é estreito, caminho estreito, é o caminho que não pode muitas coisas. Você tem que seguir as normas, as regras de Jesus, mas é o caminho que vai te levar à salvação. Agora, aquela porta larga que você pode tudo, e fala assim: não tem problema não tem problema eu fazer isso, fazer aquilo. Toma cuidado, porque isso que você fala que não tem problema, Jesus pode voltar e você pode ficar. Então nós temos que vigiar muito. Nem tudo que os outros te oferecem você vai aceitar. Entendeu? As coisas, você tem que se aprender a falar não para muitas coisas. Então você tem que ter o discernimento para saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você tem que fazer as coisas corretas, ser obediente a Deus. Deixar as coisas ruins de lado, para trás. Ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É palavras de Jesus para as nossas vidas. Amém? Então, que a palavra de Deus que vai nos dizer que Jesus ele orou no Getsêmani 3 vezes, pedindo ao Pai: passa de mim, Senhor, esse cálice. Jesus ele não queria sofrer o que ele estaria para sofrer ali, aquelas humilhações, mas ele pediu, orou ao Pai, porque ele falou que o Espírito estava preparado, mas a carne ainda estava fraca. Então, assim, ele orou 3 vezes. E ali os seus discípulos que ele levou ali para poder vigiar, ficavam adormecendo. E ele falou para eles não dormirem, e eles adormeciam. Estava fraco, porque a carne deles estava fraca. Não estavam conseguindo esperar na vigilância ali para a oração. Mas Jesus orou 3 vezes. E ali então Jesus foi traído por Judas, que entregou ele para os sumo sacerdote. Jesus foi preso, foi levado perante o Sinédrio, ali no templo onde estavam os escribas, fariseus, saduceus, e ele ali foi interrogado, querendo eles encontrar blasfêmia da parte de Jesus para poder levar ele perante Pilatos, governador de Roma. E eles ali levaram Jesus perante Pilatos, falando que Jesus estava blasfemando, porque Jesus se considerava o rei dos judeus, porque Jesus se considerava ser o filho de Deus, ele é o filho de Deus. Mas para eles ele estava mentindo, mas Jesus é o filho unigênito, filho de Deus que veio salvar a humanidade. Glórias a Deus, aleluia. E também eles interrogavam Jesus, porque Jesus falou certa vez que se o templo fosse derrubado, ele levantaria o templo em 3 dias. Sendo que o templo lá, a congregação feita de tijolos, foi feita por muitos anos, demorou muitos anos para ser feito.
E Jesus falou que em 3 dias levantaria. Mas Jesus estava falando dele mesmo, que quando ele morresse, no terceiro dia ele iria ressuscitar. Porque Jesus é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos membros, corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Jesus precisa de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E ali então levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos perguntou qual era a acusação que estavam fazendo contra Jesus. E ali eles falaram, né, que ele se considerava rei dos judeus. E ali então Jesus falou com ele. Jesus, quando ele interrogou Jesus ficou em silêncio. Porque era isso mesmo, mas Jesus ficou em silêncio. Glórias a Deus, aleluia. Ali havia uma festa naquele tempo ali em Roma, que um preso era solto. E eles colocaram ali, e o Pilatos colocou ali Jesus e colocou outro ali, chamado Barrabás, para ver qual que o povo queria que fosse solto. Barrabás, um criminoso. E ali o povo preferiu soltar Barrabás, pediu a crucificação de Jesus. Olha para você ver, Jesus inocente, tão bondoso e maravilhoso, misericordioso, e eles pediram a crucificação de Jesus. Eles esqueceram todas as maravilhas que Jesus fizeram ali, e muitos ali pediram a crucificação de Jesus, porque falavam que Jesus estava blasfemando, que Jesus falava que era filho de Deus, que era rei dos judeus. Eles não aceitaram isso. E então ali Jesus foi condenado a ser crucificado e soltaram Barrabás. E Jesus ali, ele levou sua cruz, levou uma cruz pesada. Jesus foi açoitado, cuspiram nele, deram murros nele, tapas nele, debocharam dele. Estava falando com ele, salva a si mesmo, você não é filho de Deus? Salva a si mesmo. Então assim, Jesus sofreu muito, né? Saiu muito sangue do corpo dele. Foi muito triste. Colocaram ali nele uma coroa de espinhos, né? E colocaram uma capa vermelha, né? Para poder debochar dele, né? Que ele falou que ele era rei dos judeus. Deram também para ele vinho com fel. Ele experimentando aquilo, né? Ficou assim, espantado, não quis aquilo. Você vê a ruindade do povo. Deram para ele vinagre para beber. Então assim, misericórdia. E ali quando ele veio na cruz, colocaram ele na cruz, prenderam ele na cruz com pregos nas suas mãos, nos seus pés. Quando ele estava lá na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Olha para você ver o amor de Jesus por nós. Se fosse outro não falaria isso, mas Jesus falou isso. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E ele ainda falou, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Todo o pecado da humanidade estava ali, naquela cruz ali, no sacrifício de Jesus. E ele falou, Pai, por que me desamparaste? Olha para você ver o preço que foi pago. Glórias a Deus, aleluia. Então, Jesus ali entregou seu espírito a Deus e teve trevas, né, em toda a terra, da hora sexta até a hora nona. O véu do templo se rasgou, se fenderam as pedras, abriram os sepulcros e muitos que estavam ali nos sepulcros foram ressuscitados. Então, para você ver, ali, tudo ali confirmou que Jesus realmente era filho de Deus. Para você ver, até a terra ficou toda escura, da hora sexta até a hora nona. Então, Jesus, ele ressuscitou depois, no terceiro dia, ele apareceu para os seus discípulos. Ele mostrou lá suas mãos furadas. Jesus, ele está vivo. Amém? Então, assim, nós temos que ter temor ao Senhor, amém? Vigiar e orar. Não participar de festas mundanas, igual, por exemplo, o carnaval não agrada a Deus. Né? Um cristão não pode participar disso. Amém? Nós devemos vigiar e orar. Glórias a Deus, aleluia. Nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém? Dizer não para as coisas erradas. Glórias a Deus, aleluia. Porque o Senhor já fez um sacrifício perfeito por nós. Agora nós devemos fazer a nossa parte. Amém? Obediência. Amém? Só até que o Senhor falou conosco.
A paz do Senhor Jesus Cristo.